Graças a paz, meus irmãos. Bom dia. Privilégio podermos mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. Queria que todos abrissem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Nós teremos dois textos. Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Depois leremos juntos Romanos capítulo 3, versículos 10 ao 12. Quero meditar nesta manhã com os irmãos sobre a queda do homem e a restauração de Deus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também demais. Amém? Romanos capítulo 3. Deixa eu deixar marcadinho aqui. Romanos capítulo 3, já foi lido pela irmã. 10, do 10 ao 12. O 9, para contextualizar, né? Vamos ver o 9. E se conclui? Paulo está concluindo um pensamento, né? Temos nós qualquer vantagem, os judeus? De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, como está escrito. E agora Paulo vai fazer a sua defesa disso a partir de vários textos do Antigo Testamento. Salmos, Isaías, Paulo vai usar textos dos profetas e dos salmos para provar a sua tese de que todos estão debaixo do pecado. Então ele diz, isso aqui está escrito no Antigo Testamento. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Está citando Salmo 5:9, Salmo 10 e 7. São seus pés velozes para derramar sangue. É o ser humano. São nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o retrato do homem sem Deus. Vamos orar sobre essa palavra, meus irmãos. Bendito Deus, nós estamos diante da Tua sagrada palavra, Senhor. Ó Deus bendito, com grande temor e tremor, diante de tudo que nós já temos ouvido, ó Deus. Fala aos nossos corações. Ó Pai, nos exorta, nos admoesta, nos consola. Ó Deus, nos ensina nesta manhã, a começar por mim, Senhor. Nós possamos, ó Deus, não apenas ouvir, mas de fato, ó Deus, absorver isto, e que isso desça ao nosso coração, que essas palavras, ó Deus, sejam aplicadas pelo Teu Espírito. Eu só tenho as letras, mas o Senhor pode aplicar isso ao nosso coração, daqueles que irão ouvir, dos que estão ouvindo, que o Senhor possa alcançá-los, ó Deus, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Sonda os nossos corações nesta manhã, pois somente o Senhor nos conhece intimamente, e que nós possamos, ó Deus, estar totalmente concentrados na Tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Toda religião, toda filosofia humana
deste mundo, exceto a fé cristã, exceto o cristianismo, e o cristianismo bíblico, porque tem muita religião por aí se dizendo cristã, mas todas as religiões, todo o pensamento filosófico humano tem sustentado durante muito tempo que o homem é basicamente bom, que o homem é aperfeiçoável, que o homem, ele, através dos seus próprios esforços, pode conquistar e galgar coisas. O filósofo inglês chamado John Locke, ele acreditava que o homem nascia como uma lousa em branco, né? Chamava isso de tábula rasa. O homem nasce um quadro em branco, uma folha em branco. Ele é inocente, o homem nasce inocente. É a mesma ideia que nós temos quando nós olhamos para um bebê recém-nascido e dizemos, olha que anjinho. É a mesma ideia. Então, ele dizia que o homem nasce inocente, em branco, uma tábula rasa, né? Ele é uma lousa em branco. E esses pensamentos, esses filósofos, alimentaram o Ocidente com seus pensamentos e suas afirmações. Outro filósofo que influenciou muito a nossa época, e as pessoas bebem de suas afirmações até hoje, um filósofo francês chamado Jean-Jacques Rousseau. E Rousseau dizia, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Você já ouviu isso em algum lugar? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Isso é um pensamento filosófico advindo da França, do Rousseau. O homem nasce bom, ele é fruto do meio. Mas nós temos visto durante a história que, independentemente do local em que o ser humano seja criado, ele manifestará a miséria que há dentro dele. Se você pegar e colocar o homem na melhor sociedade, com a melhor educação, você colocá-lo na melhor escola, ele ainda será mau. Porque não é o fruto, ele não é o ambiente em que ele cresce, mas quem ele é. É a sua natureza. Então, isso é o pensamento filosófico. Mas as religiões também da nossa época inculcam na cabeça das pessoas que o ser humano nasce bom. Por exemplo, o islamismo. O islamismo afirma que todos nascem puros, que Alá cria os homens puros. Mas esses homens, eles vão se moldando ao ambiente, eles vão sendo absorvidos pelo ambiente que estão, então eles se tornam maus, e aí eles têm que se converter a Alá, fazer uma série de obediência, e pelo esforço do homem a Alá, ele será salvo. Isso é o islamismo. Então o homem é visto no islamismo como aperfeiçoável, através da corrente, né, etc., lembrando a unidade de Alá. E o espiritismo? O que prega o espiritismo? Faça boas obras. Depois da sua próxima vida, quando você reencarnar, você virá uma pessoa melhor. Dependendo de como você vive aqui, você vai reencarnar em algo melhor, numa vida melhor. Então faça coisas boas para que você tenha uma vida melhor na sua reencarnação. O catolicismo romano, o que prega o catolicismo romano, o romanismo? Que o homem pode cooperar com Deus na salvação. E que o homem pode fazer coisas boas, ele pode, na verdade, ele precisa fazer coisas boas para ser salvo. É isso que o catolicismo romano ensina. O ser humano, para o romanismo, é parcialmente depravado, porque ele ainda tem coisas boas dentro dele, então ele tem que aproveitar esse lado bom e fazer boas ações. Somado à salvação, ele será aceito por Deus. Essa ideia durou, então, mais de 2000 anos. Quando o catolicismo romano assume ali no século V, essa ideia vem perdurando dentro da igreja até que as escrituras foram redescobertas na Europa, através dos reformadores. Nós já vimos aqui Lutero, Calvino, Zwingli e outros, John Wycliffe e outros. E essa ideia, então, vai caindo por terra com aquilo que a gente viu, com os cânones de Dort, com o concílio, com a reunião dos teólogos para decidir isso. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos entender a total depravação do homem. O quanto você é depravado. As Escrituras nos mostram que nós somos totalmente incapazes de nos salvar a si próprio, de fazer meritocracia,
né, qualquer obra meritoriamente boa com respeito à salvação. Impossível a nós. Felizmente, essa doutrina, ela tem sido pouco pregada nas igrejas. Você não vai ouvir isso, por exemplo, numa igreja neopentecostal. Você não vai ouvir isso nas igrejas lotadas que nós temos nos nossos bairros, que fazem campanha de rosa ungida. Não se prega isso lá. Por quê? Porque isso afasta pessoas. Quem quer ir sentar numa cadeira para ouvir? Você é um depravado. Você é um pecador. Seu coração está cheio de sujeira. Você está podre por dentro. Ninguém quer ouvir isso. É mais fácil massagear o ego. É mais fácil ouvir que você é bom, que existe um ser maravilhoso dentro de você. E que agora você na igreja vai poder colocar para fora aquilo que Deus já colocou dentro de você. A sua bondade, o seu mérito, as coisas boas que Deus fez. Você é bom, você é imagem de Deus. Você tem algo maravilhoso dentro de você. Eu comentava no grupo familiar na sexta-feira, na casa do irmão Moésio. Na empresa onde eu trabalho, vocês sabem que a gente está no janeiro branco, né? Saúde mental, não tem isso agora? Todo mês tem uma cor, não sei porquê. O janeiro branco, então, é saúde mental. E aí, nós tivemos uma palestra com a psicóloga. A gente subiu, todo mundo para a sala, e a psicóloga começou a falar da importância da saúde mental e etc. Até aí, tudo bem. Mas ela começou a dizer assim, é porque você sabe que nós temos algo bom dentro de nós. E você tem que colocar isso para fora. Então, a sua mente é boa, mas as coisas, os problemas, e olhando para ela, disse, é porque você não me conhece. Se você me conhecesse, você saberia que tudo que você está falando aí cai por terra. E todos que estavam ali eu conhecia. Eu sabia da prática de todo mundo ali. Eu disse, fulano tem algo bom? Tem nada. E sabe, a ideia da psicologia humanista da nossa época, coloca para fora o que tem de bom em você é bom e tal, e etc. Nós sabemos que doutrina é essa. A doutrina do antropocentrismo. O homem está agora no centro, tudo gira em torno do homem, o ego humano passa a ser tratado como uma prioridade, né? Como algo, eles enfatizam, por exemplo, nessas igrejas, vitórias, milagres, bênçãos, cura, campanha e etc, etc, etc. Por quê? Porque isso atrai. Isso atrai as pessoas. Você falar sobre a depravação da pessoa, a pessoa, poxa, eu queria ouvir que eu era bom, né? Eu queria ouvir que sou uma pessoa que tem amor e etc e tal, que eu consigo. Sabe, ninguém quer ouvir que é mal. Ninguém quer ouvir que é depravado. Mas é isso que as Escrituras nos dizem. Então, outra coisa que influenciou muito a nossa geração é o marxismo. Deixa eu falar sobre isso aqui, que está dentro das igrejas. O marxismo e o comunismo também contribuíram para disseminar essa ideia de que o homem nasce bom. Para o marxismo, o homem... e detalhe, o marxismo influenciou a teologia conhecida como teologia da libertação. Depois você pesquisa. Ele afirma que o homem não é visto como totalmente corrompido pelo pecado, mas como um povo que foi oprimido economicamente. Ele é vítima da sociedade. A criança é boa, mas ela se tornou um delinquente, um bandido, porque foi vítima da sociedade. Nasceu em Santo Amaro. Nasceu em tal bairro. Né? Como se não pudesse vir bandido de outros bairros. Né? Boa Viagem, Casa Forte. No Brasil, né? Brasília. Brasília é o centro, ela produz lá. Lá é a fábrica. Meus irmãos, então, o comunismo ele diz que o homem nasce bom e ele é corrompido pela economia. Na verdade, ele é oprimido economicamente. E isto é atribuído, a isto é atribuída a corrupção e o pecado estrutural da sociedade. Eles dizem, não, você sabe por que a sociedade está assim? Porque nós temos desigualdade econômica. Então nós temos que igualar todo mundo. Então o médico tem que ganhar igual o professor tem que ganhar igual o pedreiro tem que, não é, entendeu? Então eles igualam. Então quem vai administrar tudo isso? O Estado.
O Estado vai administrar isso porque nós precisamos igualar a sociedade para acabar com essa violência. Então quer igualar todo mundo. Só que a gente descobre que, inevitavelmente, quando algum oprimido chega lá em cima, adivinha o que acontece? Ele virou opressor. E por que ele virou opressor? Porque, meus irmãos, o coração do homem não é transformado apenas numa mudança, de uma dinâmica social. Não se muda o homem a partir de um ambiente, não é isso. Você vai tirar o homem, vai colocar no outro ambiente, vai colocar o homem no melhor colégio, na melhor faculdade, e ele ainda será mal, porque o problema não tem a ver com o lugar que ele está, mas quem ele é. Por isso que, em última análise, o problema do homem não é social. O problema do homem não é emocional. O problema do homem não é físico, nem financeiro, nem afetivo. O problema do homem é espiritual. Está nele. E essa é a raiz do problema. Porque o pecado está arraigado em nós. Na nossa natureza. Nós somos maus. Você não se conhece. Você não sabe do que você é capaz. Alguns já sabem, né? Alguns já descobriram. Isaías 59, 1 e 2. O que diz esse texto? Isaías 59, 1 e 2. O Senhor falando para a nação de Israel. Ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Qual o problema do homem? O que está arraigado no homem? O pecado que há em nós, essa depravação que há em nós, e que ela é total, não é parcial. Porque se houvesse pelo menos um flashzinho de bondade em nós, nós poderíamos ir até Deus. Eu estou lendo o livro do Martinho Lutero, Nascido Escravo, e ele tem lá, se não me engano, são 19 argumentos. Por que é falso a ideia do livre-arbítrio? E a primeira tese do Martinho Lutero é que a universalidade do pecado prova que o livre-arbítrio não existe. Porque ninguém até hoje usou seu livre-arbítrio, entre aspas, ninguém usou seu livre-arbítrio para ir até Deus. Ninguém escolheu Deus até hoje. Porque nós somos totalmente depravados, meus irmãos. E isso eu caminho para o primeiro ponto desse sermão, a morte em pecado. A pergunta que devemos fazer é: como é que Deus, santo e justo, pode manter comunhão com pecadores? Você se conhece, você sabe quem você é. Se você pensar um pouco, talvez precise pensar bem pouquinho, você vai saber que se Deus fosse olhar para você e fosse se relacionar com você baseado em algo que você tem de bom, você nunca se relacionaria com Deus. Deus não procuraria você. Você é mau. Você é depravado. Você tem coisas obscuras que só Deus conhece. Você tem pensamentos obscuros que ninguém vê, mas Deus vê. Nós temos práticas, muitas vezes, nós escondemos de muitos, mas não dá para esconder do Senhor. Existe um livro, eu li há alguns anos, que é assim: quem é você quando ninguém está olhando? Esse é você. Porque no ambiente social, seja ele igreja, seja ele no trabalho, seja ele em qualquer outro ambiente social, existem regras para seguir. Não faça isso, não faça aquilo, siga esse padrão, o padrão é esse. Aqui ninguém se mostra quem de fato é. Mas somente diante do Senhor é que o Senhor vê quem de fato você é. E a pergunta é: se Ele fosse esperar por você, se Ele fosse esperar um posicionamento seu, algo de bom em você, como Ele se relacionaria com você? Por isso a minha pergunta é: como um Deus santo, justo, pode manter comunhão com pecadores?
Se Deus é santo e justo e bom, como Ele pode manter sua justiça, sua santidade, sua bondade, e ao mesmo tempo, Ele se relacionar com você, comigo? Como Ele pode fazer isso? Porque afinal, meus irmãos, não há bondade sincera em nós. Vamos jogar limpo aqui com a gente. Hã? Não há justiça plena e perfeita em nós. Não há. Não há amor sincero e isento de interesse em nós. Não há. Amor, troca de interesses. Hã? Por mais que eu e você façamos alguma coisa do tipo de bondade, você sabe que o seu coração, e eu sei que o meu coração, é corrupto e mau. Existe uma frase que diz: se você der poder ao homem, possa ser que ele se corrompa. Mas se você der todo o poder ao homem, ele vai se corromper. Porque é impossível que um homem não se corrompa. Se Deus não estiver nele, a corrupção nele irá fazer isto. Se você soltar o homem sozinho no meio do mato, ele ainda conseguirá ser mau. Porque essa é a natureza dele. E me admiro porque tem pessoas que dizem assim: eu sou justo. Eu gosto das minhas coisas certinho. Eu sou muito justo. Outros dizem assim: olha, irmão, eu não faço mal a ninguém. Eu sou da casa para o trabalho, vou do trabalho para casa, estou casado com a mesma mulher há 50, 40 anos, amo os meus filhos. Eu já tenho um amigo assim. Eu amo os meus filhos, minha vida é assim, pago minhas contas, não devo nada a ninguém. É aquele homem moralmente certo, né? Socialmente perfeito. Quase a quarta pessoa da Trindade. E eu no carro com ele, daqui a pouco passa uma mulher que chama a atenção dele, e ele por pouco não quebra o pescoço. Eu disse: olha aí o homem mau. Acabou de adulterar. Só Deus sabe o que se passou nessa tua cabeça. Não adianta. Jesus, quando está diante dos fariseus, diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para a mulher do outro e em seu coração cobiçá-la, já adulterou. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que se irá contra o seu irmão, já o matou, cometeu homicídio. E aqui eu pergunto, meus irmãos, quantos homicídios você não cometeu, hein? Quantos pescoços você não apertou? Hã? Quantas mãos você não torou, hein? Quantas línguas você não... Hã? Eu acho interessante que quando você pega um estuprador, aí você diz assim: não, isso é um absurdo, ele tinha que fazer isso, ó. Pega ele aqui, tora isso, tora aquilo, e faz isso. Eu disse: meu Deus. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus, porque a ira do homem é imperfeita, é cheia de corrupção, é cheia de pecado. Então até a nossa justiça está contaminada, né? Então como se sair de alguém assim? Que coloca a justiça dele, né? E aí, não, eu sou bom e etc e tal. Você pergunta: meu irmão, em algum momento na rua, você já olhou para uma mulher? Minha irmã, em algum momento na rua, você já olhou para um homem? Porque isso não é só prerrogativa masculina. Aquele ator da novela que as mulheres cobiçaram, não é? Aquele ator do filme, Deus viu. Não adianta dizer que você estava admirando. Um amigo chegou e disse assim: olha, não olha para a mulher cobiçando, mas não é pecado olhar admirando, porque é uma criação de Deus. E aí o camarada chegou, estava no hospital, aí viu a enfermeira muito bonita, aí ele olhou e disse: que criação. Adulterou. A gente usa de subterfúgio, de engano, né, para mentir. Só Deus sabe o que passou na cabeça daquele homem. Eu tenho certeza que ele não imaginou a criação. Então, desse modo, meus irmãos, ninguém
está livre disso, porque nossos corações é cobiçoso, é desejoso. Nós pensamos coisas terríveis. Agora eu estou falando de pecados relacionados na horizontal, de nós para nós mesmos. Mas o que dizer, por exemplo, dos nossos pecados cometidos contra Deus? Embora todo pecado cometido contra o outro seja um pecado contra Deus, mas existem pecados que nós cometemos diretamente contra Deus. Por exemplo, idolatria. Qual o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Quantos deuses nós fazemos para nós mesmos? Deuses que não têm imagens. Deuses que são construídos dentro dos nossos corações. Deuses que são aquelas coisas cujas quais tomam o tempo de Deus, que tomam as coisas de Deus, que tomam a prioridade de Deus, que tomam, por exemplo, os recursos de Deus. Isso é idolatria. Você pode idolatrar um filho, você pode idolatrar um marido, você pode idolatrar sua esposa, você pode idolatrar coisas, pessoas. O nosso coração, ele é terrivelmente, meus irmãos, idólatra. Nosso coração existe trono, um trono. E dentro do nosso coração, muitas vezes nós colocamos neste trono aquilo que não é Deus. Que toma o tempo de Deus, que toma o lugar de Deus, tudo aquilo que você deixa de fazer e troca a comunhão de Deus por aquilo que você tem que fazer. Nosso trabalho. Por isso que o Senhor separa um dia, né? O dia do Senhor. Mas o nosso trabalho pode ser um ídolo. Então, dessa forma, ninguém está livre do jugo da lei. Quem pode cumprir toda a lei? Ninguém. É nesse sentido que Paulo, por exemplo, escreve Romanos capítulo 7. Porque Romanos capítulo 7 não é um Paulo dizendo, né? Se Paulo pensou assim, se Paulo pensou desse jeito, por que eu não posso pensar? Não é isso que Paulo está dizendo. O argumento do capítulo 7 é o seguinte: é um judeu que acabou de sair do Egito, tentando cumprir a lei para ser salvo. E ele sabe que a lei é boa, e ele sabe que a lei é perfeita, mas ele não consegue cumpri-la. Ele olha para a lei, ele olha para ele e diz: eu vejo em mim uma incapacidade, eu quero cumprir a lei, mas eu não consigo. Eu sei que a lei é boa, mas não dá. Tem algo em mim que não deixa obedecer a lei. O que não me deixa obedecer a lei? A minha depravação, minha desobediência, o meu orgulho, meu egoísmo, minha mentira, minha hipocrisia. Porque, convenhamos, nós somos hipócritas muitas vezes. Nós mentimos, não para as pessoas e nem para Deus. Nós mentimos para nós mesmos. Nós nos enganamos. A mentira que é contada muitas vezes parece uma verdade, não é? E nós muitas vezes acreditamos que aquilo que nós estamos mentindo é verdade. E nós contamos como se fosse uma verdade. Nós contamos e não, está certo isso aqui. Eu acredito, eu fiz isso aqui. Você segura a mentira de um jeito. Parece alguém que eu conheço lá em Brasília. Mente. Então Paulo está pensando no judeu que saiu do Egito. É aquele que tenta viver pela lei. Mesmo ele que conhece a lei, ele quer cumprir a lei, ele quer obedecer a lei. Mas ele encontrava em si mesmo uma incapacidade, a incapacidade de cumprir os mandamentos de Deus. Depois você lê Romanos 7, do 7 ao 24. Então qual é a nossa condição então? Eu quero que você volte ao texto de Efésios, capítulo 2. Porque essa é a nossa condição. Volte, por favor. Efésios, capítulo 2, verso 1. É essa condição que Paulo fala. Qual é a nossa condição, meus irmãos? Nós somos, por natureza, éramos filhos da ira. O natural não é ser filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Nós, Paulo diz, éramos filhos da ira. O natural é o homem ser filho da ira e não de Deus. Ser filho de Deus é algo sobrenatural. É Deus agindo, é Deus intervindo, é Deus escolhendo, é Deus elegendo.
Do contrário, você nunca seria filho, nunca seria filha. E essa é a nossa condição de morte espiritual. Em Adão, em Eva, nossos primeiros pais. Então, aquele representante federal, o Adão e a Eva, caíram. Então, todos nós, como um efeito dominó, puff, caímos. Já viu o efeito dominó? Já viu? Quem já brincou com isso aqui? Você bota os dominós na horizontal, assim, em pezinho, e vai caindo, 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 de modo que todos caíram. Não ficou um dominó em pé. Todos nós caímos. Essa é a nossa condição. Sua queda no pecado significou sua posteridade caída. Por isso Paulo diz em Efésios 2, e éramos por natureza, verso 3, e éramos por natureza. O natural é isso, olha, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais, estávamos entre eles. Estávamos entre eles. Quando você olha para a sociedade corrompida, você era um deles. E não adianta você se esquivar, se esconder e dizer, eu sou melhor. Porque você era um deles. Deus usou de misericórdia e te tirou de lá. A eleição de Deus fez isso. É por isso que Deus não é injusto. Porque todos estavam caminhando e éramos por natureza filhos da ira, estávamos indo para o abismo. Deus não é injusto, pelo contrário, Ele é um amor tremendo, que Ele resgatou você, escolheu você. Qual o critério que Ele usou? Beleza não foi, porque senão não iria. Riqueza também não, eu estava frito. Inteligência muito menos. O que Ele usou? Qual o critério? O seu beneplácito da sua vontade. Ele que escolheu, Ele que elegeu. E essa então era a nossa condição. Há uma frase que diz, não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Você não se torna pecador a partir do ato. Você comete o ato porque você já é depravado. Eu quero ler aqui um comentário de um teólogo chamado Bruce McDowell, que ele fez uma analogia muito interessante sobre como Deus fez essa salvação e quais os pontos de vista do que pensa do arminianismo e do pensamento reformado. Então, escute isso aqui. Ele diz, entre aqueles que sustentavam uma posição arminiana, incluindo católicos romanos e ortodoxos, eles viam o homem como uma pessoa se afogando no mar. Os arminianos, os que não acreditam que Deus predestinou e elegeu e etc. Eles usam essa analogia para explicar a salvação. Um homem está no mar e ele está batendo seus braços e pernas, tentando manter sua cabeça do lado de fora da água. E ele precisa de ajuda. Seus pulmões estão se enchendo de água, mas ele ainda está vivo. Mas ele é capaz ainda de se ajudar a si mesmo. Ele ainda está vivo, ele está tentando ajuda, buscando ajuda, mas ele está vivo. Então Jesus aparece e joga um bote para esse homem que está se afogando. E Jesus joga um bote para ele, então Jesus joga e o homem está se afogando, pega aquele salva-vidas, o homem alcança, segura o salva-vidas com sua própria fé e força. E aí Jesus puxa seguramente para o bote que segue para a vida eterna. E ele é salvo. Essa é a visão. Está se afogando. Me ajuda, Jesus. E Jesus, olha, eu vou jogar o bote. Usa o teu livre-arbítrio aí e pega. Usa a tua fé aí e pega. Ele vai e pega o bote e Jesus puxa. Então Jesus fez a parte dele, eu fiz a minha. Qual é a minha parte? Pegar o bote. Mas o calvinismo, o pensamento reformado diz outra coisa. Sabe o que diz? Os calvinistas, os reformados bíblicos, eles veem aquele homem estando totalmente afogado. Esse homem ele não está batendo os braços e os pés. Ele está no fundo do mar, podre, em estado de decomposição. Ele está naquele oceano, seu coração está petrificado, feito pedra. Ele não pode ver Jesus vindo para salvá-lo porque ele está morto e totalmente cego para essa dimensão espiritual. Assim como Jesus chamou Lázaro para se levantar da sepultura após estar morto por 4 dias,
Da mesma forma, ele dá nova vida para os pútridos corpos mortos. Em seu grande amor e misericórdia, ele nos chama para uma ressurreição, em que nós ouvimos sua voz, porque fomos levantados para a vida, apesar de antes estarmos mortos. Então nós não podemos dizer que tivemos qualquer parte em nossa salvação, mas que ela foi totalmente de Deus, pois somente Deus salva pecadores. Estávamos no fundo do mar, em decomposição, e o Senhor soprou a vida. Se Deus não intervir, ninguém viria. Se Deus não intervir, ninguém estaria aqui. Isso me leva ao segundo ponto e caminhamos para o final. Escravos do pecado. Se nós éramos mortos no pecado, nós éramos escravos do pecado. Porque, meus irmãos, nós não apenas estamos mortos no pecado, mas o pecado escraviza o pecador. O pecado ele não é visto apenas como uma prática, um conjunto de práticas. O pecado nas Escrituras é visto como um senhor que você serve, que você é escravo, de modo que não há campo neutro. Não dá para ser meio depravado e meio religioso, meio salvo e meio pecador, quase salvo. Não dá. Ou você é filho da ira, ou você é filho de Deus. Ou você está morto, ou você está vivo. Então não há como estar, meus irmãos, servindo a dois senhores. Ou você repudiará um e servirá ao outro. Não dá para você servir a Deus e servir ao pecado. Por isso que em Romanos 6:6 o apóstolo Paulo diz, sabendo isto, que o vosso homem, o vosso velho homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. O Senhor fez isso em nós. Ele nos tirou dessa escravidão, porque o pecado é um senhor. Então, tendo nascido com uma natureza pecaminosa, nós continuamente possuímos uma tendência de ter pensamentos maus. Esse era você. Pensamento mau. Paulo diz que nós andamos segundo as nossas práticas e pensamentos. O maior juízo será o juízo de Deus, porque é um juízo de foro íntimo. Ele não julgará as ações dos homens. Ele julgará as palavras e os pensamentos. Deixe-me fazer uma pergunta constrangedora para você. Se cada um de nós aqui, nesta manhã, fôssemos submetidos a uma análise de pensamento, e cada pensamento individual de cada um fosse exposto nessas 3 telas aqui, o que viríamos aqui? O que enxergaríamos aqui? Qual filme assistiríamos aqui? Quais as últimas imagens dos teus olhos? Dos teus pensamentos? Você entende o peso disso? Não há bom, não há. Meus irmãos, se Deus fosse esperar por você e por mim, então não é ninguém, não há coisa, não há boas obras. Todos nós fazemos obras levianamente mais. Detalhe, até nossas boas obras são contaminadas pelo pecado. Isaías diz que nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. O texto de Isaías 64:6 diz isto: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Do nada, o que é que o vento faz? É como um furacão. Esse é o pecado em nós, essas são as obras mais que há em nós. E ele diz que nossas boas obras são como trapos de imundícia. Já foi exposto aqui o que são trapos de imundícia. Imagina alguém doente de pele, lepra, ou com uma ferida muito feia no corpo. E essa ferida está necrosada. Tem pus nela. Tem sangue. Está exposto, está feio, fede. Já estou vendo algumas caretas aqui.
Mas essa é a intenção mesmo. Isso é o pecado em você. Fede. É feio. Então, alguém diz, eu vou tampar essa ferida. E ele pega um pano limpo, branquinho, uma gazezinha tal, e faz isso aqui, enrola a ferida. Ninguém está vendo. Ele enrolou. Pô, tá sarado, né? Pelo menos está invisível, ninguém está vendo aquela coisa feia. Aí daqui a pouco ele vai precisar tirar aquele pano. E quando ele vai tirando e desenrolando, o que acontece? Gruda no pano o pus, o sangue, o pano cola no braço, aquela coisa feia, terrível. É o trapo de imundícia também. Essa ideia de tentar se limpar a si mesmo, tentar enrolar e tampar uma ferida que não tem como, porque mesmo as nossas boas obras vão ficar coladas nas nossas más obras. Mesmo os nossos bons pensamentos serão manchados pelos maus pensamentos. Então, nem as nossas boas obras estão isentas da nossa depravação. Você é egoísta. Você é invejoso. Nós somos invejosos. Nós somos orgulhosos. Nós somos mentirosos. Nós somos ciumentos. Você está entendendo? Eu estou expondo quem nós somos. Que se fôssemos depender de nós mesmos, meus irmãos, nós não choraríamos com os que choram. Nós nos alegraríamos com os que choram e choraríamos com os que se alegram. Nós faríamos o contrário daquilo que a Bíblia nos ordena. Se o Senhor não intervir, Agostinho de Hipona dizia, isso gerou todo o debate do século IV com o Pelágio. Concede-me o que ordenas, e ordenas o que quiseres. Concede-me o que ordenas, porque Agostinho está dizendo, eu não consigo cumprir aquilo que o Senhor exige, a menos que o Senhor venha e me capacite a fazer. Porque você e eu somos totalmente depravados. Total depravação não quer dizer que nós somos tão perversos quanto possível, como poderíamos ser. Nós sabemos que ninguém pode pecar todo o pecado que seria possível. Ninguém não é tão mal assim. Até os homens maus que viveram na nossa época, na nossa história, como por exemplo Adolf Hitler. Terrível, não é? O Holocausto. Mas Adolf Hitler fazia coisas boas, você sabia? Ele ajudava os alemães. Existiam pessoas que gostavam do Hitler. Idolatravam Hitler. Entenderam a ideologia do Adolf Hitler. Mao Tse Tung, que matou chineses. Lenin, que matou soviéticos, russos. Stalin. Esses homens maus que apareceram na história, eles também faziam coisas boas. Porque ninguém é tão mau quanto possa ser. O problema é que o nosso coração está totalmente corrompido em todas as áreas. Essa é a ideia da depravação. Não é apenas profundidade, tão mal quanto você possa ser. Mas Galdino, mas Josenildo, eu não sou tão mal assim. É porque Deus não tirou o freio de você. Porque se Deus tirar o teu freio, você vai ver o que você é capaz de fazer. Você não é tão mal porque Deus te alcançou. Porque o Senhor nos alcançou. Então começou uma obra em nós. Então, meus irmãos, todos podem fazer coisas boas, mas até as coisas boas estão manchadas pelo nosso pecado. Por isso Paulo relembra aos cristãos de Efésios, aí no verso 2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Vocês estavam lá, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está dizendo que eles estavam vivendo nas garras de Satanás, no controle de suas vidas. E Jesus diz isso aos fariseus também, em João 8,34, ele diz, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Para finalizar, além de estávamos mortos em pecados, servimos ao pecado como escravo, e nós éramos objetos da ira de Deus, porque nós éramos filhos da ira. Abacuque 1:13 diz assim, tu és puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente. Ele está dizendo, o Senhor é puro, o Senhor não pode contemplar. Então, como o Senhor tolera a injustiça? Como o Senhor tolera a mentira?
a depravação humana, sendo um Deus de justiça, o pecado não pode deixar de ser punido. É por isso que existe inferno. E essa é a ideia de que as pessoas não aceitam o inferno na nossa geração. O inferno é um lugar onde Deus executará a sua justiça e a sua ira. Porque o pecado não pode ficar impune, a depravação não pode ficar impune, porque isso ofende a santidade de Deus, e quando se ofende a santidade de Deus, a ira de Deus entra em ação automaticamente. Por isso que o inferno está preparado, reservado para quem? Para aqueles depravados não convertidos. Porque você é um depravado convertido ao Senhor. Você não é bonzinho não, viu? O Senhor te escolheu apesar da tua depravação. De fato, o homem odeia a Deus. Nós odiávamos a Deus. Você não amava a Deus coisa nenhuma. Você odiava a Deus. As pessoas que estão ouvindo e que ainda não se arrependeram e que vivem uma vida de depravação, não convertidos à fé e dizem que amam a Deus, você está mentindo. Você odeia a Deus, você odeia a santidade de Deus, você odeia a justiça de Deus, você odeia a Deus. Você não diz isso em palavras, mas você diz isso em ações. Você diz isso com seu coração pervertido, você diz isso com seus lábios mentirosos, você diz isso com as suas práticas erradas. Você não ama a Deus, nós não amávamos a Deus, nós odiávamos a Deus. O homem foge de Deus. Por isso que Jesus diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6:44. Em João 6:65 ele diz: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. E o que podemos observar então? Pelo ensinamento da nossa depravação total. É uma explicação. A depravação total, ela é uma explicação para todos os problemas da humanidade. Fome, miséria, pecado sexual, promiscuidade, rebelião, anarquia. Tudo advém da depravação total. E nesse sentido é que Paulo, então, no capítulo 7 de Romanos, ele dá um grito de desespero. Quando ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu percebo eu já tenho feito. E ele vai descrevendo, então ele dá um grito no verso 24, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará desta depravação? O corpo de morte era um estado lá de Roma, que quando o assassino matava alguém, ele carregava aquele corpo que ele matou pelas ruas de Roma, e aquele corpo colava na pele do assassino. Era corpo de morte, e aquilo ficava fedendo na rua, grudado nele. Paulo está dizendo: nós também estávamos com um fardo desse. Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. E essa é a nossa resposta para a depravação. Como um Deus santo, justo e bom mantém comunhão conosco, meus irmãos. Como Ele faz isso? A resposta é: Ele mesmo encarnou. Aleluia! Ele matou o pecado na sua própria carne. Ele veio e experimentou a humanidade. E como diz em Romanos 8, 3 e 4, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, o fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só há um jeito, não há meio termo. Ou você sai das trevas e vem para a luz, ou você está em Adão, ou você está em Cristo, ou você é totalmente depravado sem Deus, ou você vem para o estado de santificação, ou você sai da escravidão e vem para a liberdade. Não há meio termo neste campo. Só há um jeito de sermos livres da nossa depravação total: Cristo Jesus, encarnado, morto, crucificado, ressurreto, exaltado. E agora nós nos podemos chegar a Ele, apesar da nossa depravação, apesar dos teus pensamentos, apesar das tuas lutas, e a marca de que de fato o Espírito está em você, é que Ele começou uma obra em você,
E você ainda está em obra. Filipenses 1,6 diz o que é que diz? Que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou isto em você. Agradeça a Deus por isso. Você ainda está no estado pecaminoso, mas você não é mais escravo do pecado, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você que está ouvindo, que irá ouvir, você não vai conseguir ser salvo da sua depravação total fazendo boas ações. Você não vai conseguir ser salvo da sua depravação total, você não vai se livrar dos seus maus pensamentos, porque as pessoas fazem isso para tentar justificar, para tentar substituir. Eu sou mau, eu estou pensando isso, mas se eu fizer isso aqui, Deus vai me perdoar, Deus vai ver a minha boa ação e vai esquecer meus pensamentos. Não vai. No último dia, no dia do juízo, você irá ser condenado com todas as suas boas obras. Mas Senhor, eu fiz aquilo, ajudei os pobres, eu alimentei tanta gente. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Sabe por quê? Porque a depravação do homem não pode ser tirada por obras, mas pelo sacrifício do Senhor. Receba o Senhor como teu Salvador e que Ele te chame à salvação hoje. Senhor Deus, obrigado, porque mesmo em total depravação e miséria, o Senhor veio até nós. O Senhor, ó Deus, apesar dos nossos pensamentos e práticas, o Senhor nos elegeu, nos escolheu e começou esta obra de santificação em nós. Obrigado, Senhor Deus. Pai querido, livra-nos de cair em tentação. Produza em nós a santificação necessária para estarmos em comunhão com o Senhor. E que nós possamos, ó Deus, ser gratos por tão grande salvação. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.